Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Bom, essa é a segunda videoaula sobre sequências, tá? Nós vamos tratar aqui mais especificamente sobre lei de formação, né? A fórmula do termo geral de uma sequência e sobre recorrências, né? Que são tipos específicos de sequências, tá? Então, sem mais delongas, vamos à nossa videoaula. Bom, sequências numéricas, né? A gente já sabe o que é uma sequência numérica, a gente definiu isso na videoaula parte 1, né, sobre sequências, né? Mas vamos aí especificar um pouco melhor com uma notação matemática mais rigorosa, tá bom? O que é uma sequência numérica, né? Podemos definir uma sequência numérica infinita, né, com infinitos termos, tá, como função de variável natural não nula n, né? N é 1, 2, 3, né? E esse 1, 2, 3 e assim por diante, cada número desse tem a ver com a posição do termo da sequência, tá? E para todo n, né, natural não nulo, é claro, temos um AN, tá? Que é o termo que ocupa, né, a posição n da sequência, né? Se for o A3, né, então esse é o terceiro termo da sequência. Se for o A10, esse é o 10º termo da sequência, tá? E a gente tem na matemática tem um nome específico para esse termo nessa posição, é o n-ésimo termo da sequência. Muita gente fala enésimo termo da sequência, tá bom? Bom, representamos uma sequência, assim, a grosso modo, né, numérica, tá, e infinita, conforme apresentado aqui a seguir, né? Então, A1, A2, A3, é claro que aqui são números, né? Em vez de A de índice 1, ou seja, o primeiro termo, né, que deve ter um número, que é uma sequência numérica, aqui um outro número, aqui um outro número, vírgula, 3 pontinhos, porque ela é infinita, tá bom? Então, já é fácil entender o que é uma sequência numérica finita, né? Mas de toda forma vamos aí definir isso melhor, tá? Definimos uma sequência numérica finita como função de variável natural n, né? Variável natural, gente, não nula, tá bom? É importante especificar isso, que é uma variável natural não nula, né? Mas só que aqui, como eu deixei o conjunto aqui, ficou bem claro. Variável natural n pertencente ao conjunto dos naturais a partir de 1, né? Porque é o primeiro, segundo, terceiro, né? Até um número natural k, tá bom? K porque ela é finita, então ela não vai englobar todos os naturais, né? Ela é finita, ela tem fim, tá? E para todo n desse conjunto, temos um AN, que é o termo da sequência, né, da posição n, tá bom? Que é o termo da posição n da sequência. Como forma, eu já falei, é o n-ésimo termo da sequência. Então, representamos uma sequência numérica finita com k termos, né, conforme apresentado a seguir. Então, tem um A1, tem um A2, tem um A3, aí tem uma quantidade que eu não sei quantos, tá? Pode ter 3 termos, 4 termos, não sei, né? Pode ter uma quantidade finita, né? E tem o último termo, né, que está relacionado a esse último número desse subconjunto dos números naturais aqui, né, claro, a partir de 1, né? Então esse aqui vai ser o último termo dessa sequência finita, né, porque tem fim, tá bom? Então isso é grosso modo, né, a gente vai dando exemplos aí, isso aí vai internalizando tais ideias com mais facilidade. Vamos prosseguir. Bom, sequências numéricas, lei de formação. O que é essa tal lei de formação? Tá? Vamos lá. Os termos de uma sequência numérica podem ser determinados a partir de uma lei de formação, tá? Que é expressa, né, a partir de uma fórmula e geralmente é acompanhada, é claro, né, de uma notação algébrica. Mas, ou ainda, igual eu escrevi aqui, essa lei de formação pode vir em forma textual, entendeu? Pode ser uma instrução textual bem definida, né? É claro, que nos permite construir essa sequência, tá bom? Uma regra, tá? Uma regra bem definida.
A seguir, veremos alguns exemplos de lei de formação, tá? Associados com a sequência numérica correspondente. Então, a gente vai ver, e se a gente tem que ver muitos exemplos, né, para a gente internalizar isso, para entender o que é essa tal lei de formação, tá bom? Vamos lá. Olha só. A lei de formação é a seguinte dessa primeira sequência. O termo na posição n é igual a 2 vezes o número n menos 1. Né? Com n é pertencente ao conjunto 1, 2, 3, 5 por diante. Então preste atenção. Para me ter o A1, né, eu vou pegar o n igual a 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Aí eu tenho o primeiro termo da sequência. Então esse é o termo A1 da sequência. Tá? Para me ter o termo A2, ou seja, o segundo termo, eu pego o 2, substituo no lugar do n. Né? Aí 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, o segundo termo. Né? Para me ter o A3, né? Eu pego o 3, que é o n igual a 3, substituo aqui no lugar do n, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E aí eu construo essa sequência, que na verdade são os números ímpares, né? Essa aqui é a lei de formação dessa sequência, para a gente poder formar. Agora uma segunda lei de formação que vai gerar uma segunda sequência, claro, né? O primeiro termo já está definido e o segundo também, e eles são iguais. Ó. O A1 é igual ao A2, ou seja, o primeiro termo é igual ao segundo termo, que são ambos 1. Então, eu já escrevo os dois aqui. Então, ó, a partir de 3, né, ó, n pertencente a 3, 4, 5, a partir de 3 eu vou usar essa fórmula aqui, né, que faz parte de toda essa lei de formação. O termo que vem depois é a soma do termo que vem antes, mais o termo que vem antes desse aqui, né? Ou seja, dos dois antecedentes imediatos desse próximo, né? Então eu somo esses dois anteriores e acho o próximo. É assim que funciona essa lei de formação. Então olha só, 1 e 1. Somei os dois, acho esse aqui, né? 2, 1 mais 1, 2. Somei esses dois, vou achar o quarto, né? Que é 3, 1 mais 2, 3. Ó. Somei o terceiro e o quarto, vou achar o quinto. 2 mais 3, 5. É coincidência por ser 5, tá? Somei o quarto com o quinto, vou achar o sexto, que dá 8. 3 mais 5, 8 e assim por diante. Eu já falei dessa sequência, é a chamada sequência de Fibonacci, tá bom? Ela é muito famosa. Bom, olha a próxima lei de formação, bem simples, né? Lei de formação. O termo na posição n é igual a n elevado ao quadrado. A n ao quadrado. Então, o A1 é 1 ao quadrado, dá 1. O A2 é 2 ao quadrado, dá 4. O A3 é 3 ao quadrado, dá 9. E assim por diante. Não falei que é uma sequência finita. Eu não dei exemplos de sequências finitas, porque geralmente a gente trabalha com sequências infinitas. Vamos para mais exemplos aí. Vamos lá. Lei de formação. O termo na posição n é 2 elevado a n menos 1, né? Com n pertencente ao conjunto 1, 2, 3 e assim por diante, né? Os números naturais não nulos. Né? Então vamos lá. Se eu quero o primeiro, 1 menos 1 dá 0, 2 elevado a 0 dá 1. Se eu quero o segundo, o 2, n igual a 2, o 2 menos 1, tem que tomar cuidado. 2 menos 1 dá 2, dá 1, né? 2 elevado a 1 dá 2, né? E aí, se eu quero o terceiro, né? N igual a 3, 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, e aí assim por diante, tá bom? Bem simples também essa sequência, né? A lei de formação dela é simples também. Essa aqui já tem uma lei de formação um pouquinho mais complexa, tá? Então vamos lá. O A1, ele é conhecido, ele é 1. O primeiro termo é 1. Então a gente já vem e já escreve ele. A partir do segundo termo, ó, n pertencente a 2, 3, não sei, do segundo termo em diante, né? Ela é a seguinte, ó. Para obter o próximo termo, você pega o antecessor imediato e soma com a posição do termo que você quer. Então, o A1 eu já tenho. Se eu quero o A2, né? Eu vou pegar o anterior, que é o A1, que é 1, e somar com 2, né? 1 mais 2, 3, né? Então, vai funcionar assim, eu pego o termo anterior e somo com a posição, o número da posição do termo. Se eu quero o terceiro termo, eu pego o anterior, que é 3, e somo com 3, que é terceiro. Se eu quero o quarto, eu pego o anterior, que é 6, e somo com 4, que eu quero o quarto. Eu já falei sobre essa sequência, é a sequência dos números triangulares, né? Já falei sobre ela aí na videoaula anterior, mostrei um pouco sobre ela, tá? Bom, agora, como eu falei que a gente pode escrever, né, a sequência aí por extenso, né,
um comando, uma regra por extenso, então está escrito aqui, olha a lei de formação dessa sequência. Sequência dos inteiros positivos, múltiplos de 7 escritos em ordem crescente. Sequência dos inteiros positivos, múltiplos de 7 escritos em ordem crescente. Ué, qual que é o primeiro? 7, porque é 7 vezes 1, né? Então, o primeiro. Segundo, 14, 7 vezes 2. Terceiro, 21, 7 vezes 3. Quarto, é o 28, que é 7 vezes 4. Quinto, é o 35, que é 7 vezes 5, e assim por diante. Comando muito simples, né? Não usamos fórmulas aí, né? Nem notação algébrica, né? Para definir essa sequência, né? Vamos falar um pouco, então, da sequência dos números primos, tá? Essa eu não deixei no slide, vamos falar na videoaula. Vamos lá. Bom, gente, então, e a sequência dos números primos, né? Qual que seria uma lei de formação para essa sequência aqui, né? Qual que seria? Pulo de 2 em 2? Não é de 2 em 2. Tanto é que chega um certo ponto padrão aqui, é bem complexo, né? Tá bom, né? Aqui já chega. Lembrando que são infinitos números naturais primos. Como é que eu definiria essa sequência de palavras? Então, eu vou escrever para você, ó. Sequência, tá? Sequência dos números naturais que possuem, olha só que definição, né? Que possuem exatamente dois divisores naturais né? E escrita em ordem crescente, né? Claro, né, gente? Senão eu podia escrever fora da ordem, na verdade. Gente, não tem uma fórmula, tá? Não sei se você sabe. Crescentre é brincadeira, né, gente? Não há uma fórmula, tá? Fechada aí, no caso, né? Uma sentença fechada para definir cada termo dessa sequência. Por isso que é uma sequência tão especial, né? Essa fórmula, a gente chama essa fórmula fechada aí em função da posição, né? Ou seja, do n do termo AN, tá? Para definir um número primo, tá bom? Não sei se você sabe, mas não existe. Quem descobrir, com certeza vai ficar famoso, né? Gostaria que fosse um de vocês, né? Descobrisse, quem sabe, no futuro, né? Isso nos deixaria muito felizes, né? Conhecer essa pessoa e essa mente que conseguiu que os gigantes da matemática não conseguiram. Acredita-se que existe essa fórmula, né? Mas ela ainda não foi. Se ela existe, que eu não sei, né? Ainda não foi descoberta, se podemos dizer assim, descoberta, né? Bom, então, o 1 não pode, porque o 1 só tem ele mesmo como divisor, né? Precisa ter exatamente dois divisores. O 2 é só 1 e o 2. O 3 é só 1 e o 3. O 4 é o 1, 2 e 4, por isso que não entra. O 5 é 1 e 5. O 6 é 1, 2, 3 e 6, por isso que não entra. O 7 é só 1 e o 7. O 8 é 1, 2, 4 e 8, por isso que o 8 não entra. O 9 é 1, 3 e 9, por isso que o 9 não entra. O 10 é 1, 2, 5 e 10, por isso que o 10 não entra. O 11 é 1 e 11 somente, por isso que ele entra nessa sequência. E não é muito simples aí de determinar esses termos, né? A gente tem que usar artifícios de cálculo, né? Tem um que é conhecido como crivo de Eratóstenes, né? Para determinar uma quantidade de números primos, e isso aí só serve até um determinado número natural, por exemplo, até 100, até 1000, até 10.000, sei lá. Até o número que a pessoa precisa, uma quantidade de primos, tá?
Então eu precisava escrever isso para vocês terem essa ideia também que uma lei de formação pode ser escrita nessa forma, tá bom? Então vamos voltar aí para os nossos slides, né? Vamos lá. Bem, sequências numéricas, né? Nós vamos falar agora da fórmula do termo geral. Você já deve ter visto alguns vídeos na internet, gente. Não vamos confundir a fórmula do termo geral, tá bom? Com a lei de formação. Apesar de muitas leis de formação ter fórmula do termo geral. Vou explicar isso bem, tá? É porque fórmula do termo geral é uma coisa bem específica da matemática e parece que criou-se uma confusão aí, até mesmo entre professores aí de matemática, né? Parece que isso aqui ficou associado, né? Mas são coisas bem específicas, tá? Apesar, igual eu falei, da forma do termo geral, ela pode aparecer numa lei de formação. Vamos lá, olha. A fórmula do termo geral de uma sequência numérica é um tipo de fórmula que nos permite calcular qualquer termo da sequência sabendo simplesmente o número n, tá? Pertencente ao conjunto, né? 1, 2, 3, assim por diante, né? Que está associada à posição do termo a n. Então, por exemplo, se é o A10, então se eu souber o número 10, eu consigo calcular o termo A10, ou seja, o décimo termo. Se é A2020, eu consigo calcular, eu sei que o N é 2020, eu consigo calcular o termo da posição 2020 da sequência. Né? Então é associado, né, a posição do termo AN, que é o nésimo termo da sequência, né? Essa fórmula permite eu calcular ele direto. Então, ela não depende, por exemplo, igual algumas lá que eu mostrei, não depende de termos anteriores. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, olha. Então, eu vou voltar aqui. Por exemplo, isso aqui é uma fórmula do termo geral. Por quê? Ela só depende, para calcular o termo, só depende de n. Já essa aqui não é uma fórmula do termo geral, tá? É uma fórmula, né, chamada fórmula de recorrência, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Mas ela não é uma fórmula do termo geral. Essa já é uma fórmula do termo geral. Vamos continuar aqui só para ir facilitando. Essa também é, porque só depende do n. Já essa aqui, né? Já essa aqui não é, porque depende de um termo anterior. Apesar de ter o n aqui no cálculo, depende de termo anterior. Tá bom? Aqui está escrito, então não vem ao caso. Tá? Bom, então vamos dar mais alguns exemplos do que é uma fórmula do termo geral. Voltei os exemplos anteriores para mostrar o que é, né, e o que não é. Né? Mas vamos dar mais exemplos do que é a fórmula de um termo geral de uma sequência. Tá? Então aqui, ó, termo geral é do termo da posição n, 9 vezes a posição, né, o número da posição, menos 2. Então 9 vezes 1 é sempre, gente, 1, 2, 3, n, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá bom? Porque primeiro, 2, segundo, 3, terceiro. Não vou mexer com 0, não. Tá? Não quero nada de 0. 1 é o primeiro, 2 é o segundo, 3 é o terceiro e assim por diante, tá bom? Então 9 vezes 1, 9, menos 2, 7. 9, eu quero o décimo termo da sequência. 9 vezes 10, 90, menos 2, 88. Está aqui o décimo. Olha aqui, termo geral, uma fórmula que só depende da posição, do número da posição. N ao quadrado mais 1. Eu quero o décimo. 10 ao quadrado, 100, mais 1, 101. Está aqui o décimo. Tá? Aqui está a sequência associada. É isso, gente. Isso que é a fórmula do termo geral. Olha só. Termo geral. O AN, né, o termo da posição N, é 2 elevado ao número dessa posição. Tá? Se for 1, 2 elevado a 1, 2. Então, vai ser assim. Claro que tem um outro lá que é diferente. Né? Se for o quinto, 2 elevado a 5, 32. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 32 tem que ser o quinto. Tudo bem, gente? Espero que eu tenha deixado claro, né, tá? Essa diferença, tá bom? Aí vocês podem perguntar, o professor,
Com aquelas leis de formação, eu consigo definir uma fórmula do termo geral em muitas sequências, muitas, eu acho que uma infinidade de sequências sim, né? Mas há sequências que, igual a dos números primos, que a gente ainda não tem ferramentas matemáticas suficientes para definir uma fórmula do termo geral, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem essa diferença, tá? E ainda tem uma outra coisa, que é a lei de recorrência, que é um tipo de sequência, tá? Tipo de sequência. Então, vamos continuar aí, né? Então, vamos falar das tais recorrências, que é o nosso foco, tá bom? Vamos lá. Recorrência, tá? É um tipo de sequência numérica em que cada termo sucessor depende de um ou mais termos anteriores, tá? Em nosso curso, estudaremos dois tipos especiais de recorrências, tá bom? Que são as chamadas, né? São as famosas progressões aritméticas e as progressões geométricas, tá? Aqui em Minas Gerais, né, apelidamos as progressões aritméticas de PA, né? PA, que está no plural, e colou aí esse apelido, né? Colou aí, eu acho que Brasil praticamente todo. E progressões geométricas como PG, né? O P aqui de progressão, G de geométricas, tá? E aí no plural PGs, tá? Tem gente que põe ponto, né? P ponto A ponto, né? Mas é isso, progressões geométricas e progressões aritméticas. E esse é o foco dos nossos estudos, tá? E as progressões geométricas têm uma coisa interessante, é que elas têm uma aplicação muito importante, tá? Em matemática financeira, tá? É um conhecimento de grande utilidade. Outras coisas também, né? Mas ela é de grande aplicabilidade, as progressões geométricas, né? As progressões aritméticas já teve sua importância, né? Ela é uma parte que a gente tem que compreender, né? Tem uma relação com função afim, né? Já a progressão geométrica tem uma relação com função exponencial, né? Eu vou dar alguns exemplos aí, até para a gente não ficar, né, muito perdido do que é uma recorrência, tá? Vamos lá ao nosso quadro branco. Então, pessoal, vamos escrever uma sequência aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou escrever três termos, 1, 2 e 3, tá? Vou escrever três termos. Agora eu vou mostrar aqui que o próximo, tá? É o anterior mais o anterior, né? Do anterior, e menos o anterior do anterior do anterior. Olha só, isso aqui é uma recorrência. Então eu pego, ó, esse dá 5 e subtrai esse, deu 4, né? Olha, eu pego esse deu quanto? 7 subtrai esse, deu 5. Olha que legal, olha que é essa sequência. Interessante, né? Eu pego, olha, esse deu 9, subtrai 3, deu 6. Olha, então essa sequência aqui, ela pode ser escrita assim. Pode ser escrita assim, mas tem outras formas de escrever ela com recorrência, tá? É uma que eu já escrevi anteriormente. Pego os dois primeiros, né? E a partir do próximo, né, eu somo os dois imediatos, né, os dois antecessores imediatos, né? Isso é uma recorrência, tá aqui a recorrência. Então, ó, então vai ser um mais um 2, mais 2, 3, 2 mais 3, 5, né? 3 mais 5, 8 e assim por diante, tá? Sequências, isso é um tipo de recorrência. Vamos pegar um outro tipo aqui de recorrência, tá? Vou pegar, por exemplo, essa aqui. Eu vou pegar o anterior e somar sempre esse anterior o número 5. Então, por exemplo, tem que ter algo para iniciar aqui. 2 mais 5 dá o próximo, que é 7. Mais 5, 12. Mais 5, 17. Mais 5,
22 mais 5, 27 e assim por diante. É uma recorrência. Que depende de termo anterior para formar essa sequência. Bom, vamos pegar mais aí, né? Vamos pegar diferente. Vamos fazer uma aqui que começa, por exemplo, com 9, tá? E ela vai diminuindo assim, olha, 7. Ah, não, esqueci de escrever, né? É o termo anterior menos 2 unidades. Então, comecei com 9, diminuí 2, deu 7, diminuí 2, deu 5, diminuí 2, deu 3, diminuí 2, deu 1, diminuí 2, deu menos 1, tá? Diminuir 2 deu menos 3, olha que legal, diminuir 2 deu menos 5, diminuir 2 deu menos 7, né? E aí, negativo, olha. Que pode ser, isso aqui pode ser escrito assim também, né? N menos 1, e você soma menos 2, né? Estou acrescentando mais menos 2, né? Menos 2 unidades ao termo anterior para achar o próximo termo, tá? Tem que lembrar aqui, quando eu escrevo n e n menos 1, gente, tem que lembrar o seguinte, né? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Agora eu não estou falando de sequência, estou falando de ordem, tá? Ó. Aqui é o n menos 3, né? Ó. Quem vem depois? N menos 2. Quem vem depois? N menos 1, né? Estou falando, quem vem depois? O n, né? Então, quando eu estou falando assim, AN e AN menos 1, esse cara dessa posição vem antes, né? Esse aqui. Então, para obter esse, eu tenho que ter esse, igual nas outras aqui, né? Olha, para obter o próximo, tem que pegar o anterior, somar com o anterior do anterior e subtrair com o anterior do anterior do anterior, né? O antecessor, se podemos, é melhor dizer assim, né? Não é verdade? Bom, mais uma aqui, né? Para a gente finalizar, eu vou começar com 3, tá? O AN é 2 vezes o anterior, olha só. Então, você multiplicar por 2, tá? Então, dá 6 vezes 2, eu acho o próximo, que dá 12, vezes 2, eu acho o próximo, dá 24, vezes 2, eu acho o próximo, 48, vezes 2, eu acho o próximo, 96, e por aí vai. Mas poderia ser também, gente, poderia ser, ó, vou só grifar aqui, igual eu estou fazendo com as outras, dividir por 2, ou seja, multiplicar, né? Multiplicar por meio. Vou multiplicar pela metade, ó. Tem o primeiro, então, ó, 3 meios, multiplicar pela metade, 3 quartos, né? 3 oitavos, 3 16avos, e assim por diante, tá? Bom, tem muitos exemplos, né? Tem que ver os exercícios, tá? Quanto mais exemplos a gente vê, mais a nossa visão vai ampliar, né? O nosso rol de conhecimentos vai ampliar. Tudo bem? Bem, pessoal, então chegamos aí ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma coisa a dizer, pode colocar aí nos comentários, né? Pode mandar e-mail, né? Pode mandar um WhatsApp no nosso grupo de estudo da turma, tá? Fiquem aí à vontade, estou à disposição para esclarecimentos, tá bom? Então, não deixe de assistir a próxima videoaula que vai tratar das progressões aritméticas. Nós vamos começar a falar aí das progressões aritméticas, tá? Então, tudo de bom para todos e até a próxima videoaula.